Boa noite, mais uma aula nossa aqui de vibrações de sistemas mecânicos. Na aula de hoje vou continuar com vocês falando sobre um grau de liberdade, tanto um grau de liberdade sem amortecimento quanto um grau de liberdade com amortecimento. Vamos fazer alguns exercícios hoje e temos exercícios para vocês fazerem também no final da aula. Vou mostrar para vocês também como que a gente pode trabalhar com isso para plotar os nossos gráficos das nossas posições, acelerações, velocidade. E, olha lá. Vimos aí o nosso sistema de um grau de liberdade, resolvido através do Lagrangiano. Essa é a nossa equação característica. Lembrando, olha aqui, isso aqui é um elemento de massa, vezes uma aceleração. Isso aqui é um elemento de mola, vezes a posição. Igual a zero, sem nenhuma excitação externa. Ok, vimos isso, era para o caso sem amortecimento, não amortecido, porque não tem o elemento do amortecedor aqui. Tivemos outros exemplos aqui. Deixa eu pegar o que vai ser mais importante para o exercício de vocês. Isso aqui são alguns tipos de solução que a gente pode adotar. Qualquer um desses aqui está correto que você adote. Só que o mais comum é esse aqui. Então, eu peço aí para vocês, na hora que for fazer o exercício, anotem essa fórmula aqui, gente. Ou tira um print aí da tela, ou anota, sendo que os materiais também já estão lá disponíveis no portal, mas anota aí essa fórmula que vocês vão precisar dela. Dessa, aqui onde que a gente tem essas condições também. Se eu substituir minhas condições iniciais, eu saio do A1, o A1 vai ficar sendo a minha posição inicial, e o A2 vai ser minha velocidade inicial dividido pela frequência natural. Então, eu faço só essa substituição aqui. Essa é uma forma da gente trabalhar, mas é claro que a gente também tem outra forma. Essa outra forma está expressa aqui. Então, anotem isso aqui também, fazendo favor. Esse x de t, tanto quanto o nosso ângulo de fase, que é interessante. Beleza. Deixa eu chegar agora onde que a gente precisa. Gente, meu vizinho aqui tá gritando, tá engraçado. E tô chegando lá. A gente viu a partir de ontem que nós tínhamos um elemento do amortecimento. Que eu perguntei para a Elisa o que era a função do amortecedor, e a Elisa sabe o que é a função do amortecedor. Correto, Elisa? Agora eu sei, que é dissipar energia. Beleza. Aí, vamos aprender. Temos aqui definido nossa constante de amortecimento crítico, que é o valor que faz com que isso que está aqui dentro se torne zero. Então, esse é o nosso CC. Nós temos essas formas de calcular, tanto aqui 2m raiz de k sobre m, ou também aqui 2 raiz de km, ou também daquela outra forma também. Beleza. Definimos o que é o fator de amortecimento. O fator de amortecimento é o C, que é a constante mola, sobre o CC, que é o amortecimento crítico.
Com isso, nós temos uma solução desse tipo, que depois eu posso reescrever novamente. Mas isso aqui já é um tipo de solução que eu posso adotar para os meus exercícios. E agora sim, eu vou falar com vocês dos 3 casos que nós temos na vibração. Nós temos o caso subamortecido, o caso superamortecido e o caso criticamente amortecido. Os 3 casos, eles vão fazer o seguinte: eles vão afetar o meu sistema e como ele vai se movimentar, como vai ser dissipada a energia a partir disso. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver isso. Eu vou desenhar aqui. Não, peraí. Eu vou mudar aqui a forma de compartilhamento para vocês verem o que, é que eu estou mostrando. Bora lá. Então, o que eu quero falar com vocês é o seguinte. Eu tenho lá o meu gráfico no tempo. Isso aqui é o X, isso aqui é o T. E o meu sinal, ele vai ter um certo formato, né? Ele pode ser assim, se for uma vibração livre, ele nunca vai parar. Agora, se por um acaso eu estiver trabalhando com a vibração com amortecimento, pode ser o seguinte, caso. Então, esse aqui é um caso com amortecimento. O movimento se cessa após um período de tempo. Ou também, eu posso ter outro tipo de amortecimento. Aquele que faz só isso aqui. Cada um desses casos aqui a gente vai analisar. Eu chamo eles de subamortecido, criticamente amortecido e superamortecido. Cada um deles a gente vai levar em consideração o nosso fator de amortecimento, que é o zeta, para a gente calcular, para a gente definir em que situação que ele está. Então, nesse primeiro caso, subamortecido, o nosso fator de amortecimento é menor do que 1, ou se eu quiser escrever também, nossa constante de amortecimento vai ser menor que a constante de amortecimento crítica, ou se você estiver substituindo as fórmulas das duas aqui, já está também. Nesse caso, a gente vai ter esse produto aqui vai ser negativo, porque se isso aqui é menor do que 1, isso aqui com certeza vai ser negativo. E a partir disso a gente vai ter 2 raízes. Essas raízes, a gente vai ter que adotar uma solução para esse tipo de raízes. Essa solução, inicialmente, é essa nossa fórmula aqui. Substituindo as nossas raízes, nós ficamos com essa expressão. Depois, trabalhando um pouquinho mais, a gente desenvolve para essa, que depois a gente vai para essa. E, por fim, nós conseguimos chegar na expressão que vai nos interessar mais, que são essas 2 expressões. Eu posso utilizar essa aqui com o seno. Notem aqui que essa vai utilizar o seno. Para isso, ela utiliza um x0 e um φ0. Já a outra, se eu quiser utilizar o cosseno, eu vou utilizar um x e um φ. Só que nós temos um caso interessante, é porque x0 e x são a mesma coisa. Só que o φ0 e o φ não são a mesma coisa. A gente tem fórmulas diferentes para calcular isso. O que é que nós temos? Nós temos que C1, C2 são constantes. C1 e C2 estão aqui.
A gente pode determinar C1 e C2 a partir das condições iniciais. Quer dizer, condição inicial é a minha posição e a velocidade, ou eu posso te dar outras coisas também, no tempo. Beleza. Então, se eu pegar esses dados e inserir lá naquelas outras equações, eu vou ficar com essa seguinte fórmula. Mas lembrando, o que vai ser mais fácil da gente utilizar são essas aqui, tanto essa quanto essa. No exercício eu vou utilizar elas. Então, elas estão aqui novamente escritas. Se você for olhar isso em outro livro, nós temos uma notação um pouquinho diferente. Quer dizer, o meu x0 vai ser notado por A em alguns outros livros. E o φ0 aqui pode ser notado por φ também. Pode ser diferente, mas é a mesma equação. Como que a gente define essas constantes? Eu quero saber o que é o x0, o x, o que é o φ0 e o que é o φ. Para isso, eu vou calcular aqui, ó, o meu x é igual ao x0, igual eu falei para vocês. É essa equação. O que é esse termo, gente? Isso aqui é posição inicial. Esse termo, frequência natural. Esse aqui, velocidade inicial. Posição inicial, velocidade inicial, fator de amortecimento, frequência natural. Isso tudo aqui é a nossa frequência natural amortecida, o ômega D. Então, eu posso chamar isso aqui tudo de ômega D. Isso aqui também eu vou chamar de ômega D. Então, eu tenho a forma de calcular o meu φ0 e tenho a fórmula de calcular o meu φ. As duas são um pouquinho diferentes. Lembrem-se, se você for trabalhar com seno, você vai trabalhar com φ0. Se você for trabalhar com cosseno, você vai trabalhar com φ. Beleza. Isso aqui é nossa solução. Depois que a gente insere todas aquelas constantes aqui, ó, eu peguei o x0 e inseri aqui dentro, peguei o φ0 e coloquei aqui dentro também. Aí você sobra com essa equação, que é realmente o que a gente quer no final das contas. Gente, uma coisa que eu vou perguntar aí para vocês. Vocês acham essa equação aqui difícil? O que vocês acham assim de resolver uma equação dessa? Pois eu digo para vocês que é a equação mais fácil que nós temos, porque é simplesmente substituir valores. Eu não tenho que fazer nada a não ser substituir valores. Essa é a nossa primeira matéria, que é a mais simples de todas. Por quê? Olha aqui, eu tenho essa fórmula, essa aqui é a minha fórmula que eu vou utilizar no final das contas. Eu derivo sempre ela para vocês nos exercícios, mas se eu quisesse ignorar o desenvolvimento e utilizar essa fórmula aqui direto, eu poderia. Eu só teria que ter esses dados. Calcular isso aqui é fácil, calcular isso aqui é fácil. Isso aqui já o exercício já te dá. Isso aqui você foi calculado, é calculado. O resto tudo o exercício te dá. Quer dizer, então, você só tem que substituir. Então, por favor, não se assustem com o tamanho da equação, que ela pode ser grande, mas ela é muito simples. Essa primeira matéria é muito simples. Ok? Essa solução que eu estou mostrando aqui vai ser um movimento harmônico amortecido. Tem essa frequência natural, que é essa frequência natural amortecida, ômega D. Então, quer dizer que eu posso chamar isso tudo aqui, ó, de ômega D. Vocês vão ver eu escrever na fórmula seno de ômega D, T. É porque eu simplesmente ignorei isso aqui e já chamei de ômega D. Por conta desse termo aqui da exponencial, que é negativo, a nossa amplitude vai decair exponencialmente. Quer dizer, nossa amplitude vai começar assim, depois vai diminuindo, até parar. Por causa desse termo.
nossa frequência de vibração amortecida, que é isso que é bastante importante, a gente vai calcular isso em todos os exercícios, é esse valor aqui. Aqui é a resposta. É como que esse sistema subamortecido se comporta. É isso aqui que acontece com o meu sinal. O meu sinal, ele começa mais forte, só que ele vai decaindo com o tempo, por conta daquela exponencial. Então, cada vez ele fica com amplitude menor. E o que está acontecendo aqui? Por que que o meu sinal está diminuindo? Ô, Alan, você tem alguma noção por que que esse sinal está diminuindo? Nesse caso aqui, que tem amortecimento viscoso? Alan? Não? Gente, eu vou atribuir uns 20 pontos de participação para doer na carne. Tem que ser assim. Thalisson, você tá por aí, Thalisson? Oi, tô aqui. Você tem alguma noção, assim, qual que é o motivo que a minha amplitude nesse sinal está caindo cada vez menor? E é um motivo simples. No caso, seria a vibração diminuindo? A vibração está diminuindo, mas isso é o que está acontecendo. E o porquê que está acontecendo? O que que a gente tem de diferente nesse sistema, considerando um sistema de 1 grau de liberdade? Gente, eu faço umas perguntas fáceis. Eu perguntei assim para Elisa, você vai me saber falar por que que a amplitude está diminuindo, Elisa? É por causa do amortecedor. Porque ele está fazendo o quê? Dissipando energia. Exatamente, gente. Eu perguntei, eu falei isso com vocês no início da aula. Gente. Presta atenção, vamos lá. Me ajudem. Então, quer dizer, o meu amortecedor está fazendo isso. Se eu não tivesse amortecedor, o que ia estar acontecendo aqui, ô Tomás? Tomás, o que ia estar acontecendo com esse sinal se eu não tivesse o amortecedor? Ele não diminuiria do jeito que está. Então, ele ficaria sempre assim, né? Ó. Isso. Beleza. Ok. Então, essa é a minha função do amortecedor. Isso aqui, se a gente quisesse ver um domínio das respostas da frequência natural amortecida pela frequência natural livre, de acordo com o nosso fator de amortecimento. Esse fator de amortecimento, então, ele vai variar desses valores aqui, ó, se a gente fosse contar uma resposta. Traçar essa resposta. Agora, eu vou para o segundo caso com vocês. O segundo caso é o criticamente amortecido. Esse criticamente amortecido, ele é o seguinte: o nosso valor do fator de amortecimento é igual a 1. Vocês viram que lá no outro era menor do que 1. Então, quer dizer que o C vai ser igual ao CC, ou isso aqui vai ser igual a isso aqui, que é a mesma coisa que está sendo escrita. Se o valor é igual, as minhas raízes S1 e S2 também vão ser iguais. S1 e S2 vão ter um valor bem mais tranquilo da gente calcular, que é exatamente o menos ômega m. Quer dizer que nossa solução sai desse monstrinho aqui e vai para um ponto bem mais simples. Essa solução fica desse jeito aqui para a gente. Aí o que a gente vai fazer agora? Temos que determinar quais são as nossas constantes. Constante C1, constante C2, a partir das condições iniciais. O que é a condição inicial? Posição inicial, velocidade inicial.
A partir disso, determinando C1 e C2. Nossa solução, então, ela vai ficar dessa seguinte forma. Isso aqui, posição inicial, velocidade inicial, ômega-n, x0, t, exponencial de ômega-n, t. Beleza. Esse movimento, eu vou chamar ele de aperiódico. Aperiódico porque nossa exponencial de menos ômega-nt, que é esse termo aqui, gente, que está multiplicando nossa resposta, ele tende a zero, quando o nosso tempo for tender ao infinito. Se isso aqui tende a zero, quer dizer que a gente vai ter um sinal que começa aqui forte, mas ele cai praticamente sem fazer nenhuma oscilação. Então, é um movimento aperiódico. Enquanto os outros, eles estão aqui mostrados também, para a gente. O que a gente viu, que era o subamortecido, que é esse caso aqui. E temos agora o próximo que a gente vai ver, que é o superamortecido também. O superamortecido, ele vai ter uma diferença. Isso aqui são os períodos, aqui são as frequências. A gente tem período, frequência. Aquele ângulo que a gente sempre procura encontrar, tá aqui. Ô, Vinícius, uma dúvida que eu tive aqui. Ele é super amortecido, que você falou? Esse aqui é o criticamente. Ah, isso. Pois é, esse continua sendo amortecedor ou tem algo além dele ainda? Ainda é um amortecedor, só que a única coisa que está variando é alguma propriedade geométrica do amortecedor para mudar as nossas constantes de amortecimento. Ah, sim, entendi. Aqui todos esses têm amortecedor. Na verdade, um desses não tem, que é esse aqui, ó. Esse aí, no caso, seria só a mola. Esse aqui só tem a mola, Ah, sim. porque o nosso fator de amortecimento é zero, nesse caso. Aí você consegue ver que o movimento não se cessa, a amplitude continua a mesma coisa. Já os outros, aí se comportam de forma diferente. Por exemplo, o criticamente amortecido, ele cessa o meu movimento com mais rapidez. O super amortecido, ele cessa o movimento depois de algum tempo, ele vai bem devagarinho. Então, são as propriedades de cada um. Como que a gente faz uma análise de uma suspensão, por exemplo? Nós queremos saber qual que é o melhor comportamento para uma suspensão. Talvez o melhor comportamento para uma suspensão é levar um impacto e acabar de uma vez. Ou o melhor comportamento da suspensão poderia ser vibrar um pouquinho. Depende. A partir disso, você vai definindo qual o amortecedor que você vai utilizar no seu veículo. Lembrando que a gente tem que pensar no conforto dos passageiros. No nosso terceiro caso, partindo da mesma equação, nós temos aqui o nosso caso superamortecido, quando o nosso fator de amortecimento é maior do que 1, ou todas essas outras formas da gente escrever a mesma coisa. Com isso, a gente vai ter duas raízes que são reais e diferentes uma da outra, S1 e S2. E com isso, nossa solução, se a gente pegar esses valores de S1 e S2 e inserir aqui, a gente vai ficar com essa equação. E tem o C1 para a gente determinar e o C2. Lembrando que isso aqui é fácil de calcular, fator de amortecimento e ômega-n. Então, se a gente colocar as nossas condições iniciais, a gente determina o que é C1, determina o que é C2 para a gente inserir naquela equação.
O movimento também é aperiódico, ele não tem oscilação, não consigo definir um período. Independente das condições iniciais do sistema, isso aqui vai ser sempre desse jeito, porque S1 e S2 vão ser sempre negativas. O nosso movimento vai diminuir exponencialmente também. É engraçado a gente pensar, um caso super amortecido, a gente poderia pensar que ele ia dissipar mais energia em um menor período de tempo. Só que o que dissipa mais energia aqui, no caso, seria o criticamente amortecido. Então, esse aqui são a comparação dos nossos 3 diferentes tipos que vocês já viram. Uma coisa interessante para a gente lembrar nisso aqui é que a nossa frequência natural não amortecida vai ser maior do que a amortecida. Quer dizer que o ômega N vai ser maior do que o ômega D. Isso é um fato, porque a hora que a gente insere um elemento de amortecimento, isso vai afetar um pouquinho na nossa frequência. Vejam aqui a diferença das duas, gente. Vou mostrar primeiro. O que é o ômega N? O ômega N é do nosso sinal não amortecido. A gente calcula a frequência a partir disso. Já quando a gente tem um caso amortecido, nossa frequência vai vindo daqui até aqui. E se a gente for medir, ela dá um pouquinho menor. O ômega D é menor. Ok, vamos lá. Fazer um exercício. A bigorna de um martelo de forjar. Peraí, esse aqui eu já fiz com você. Esse aqui eu fiz com vocês ontem. Desculpa. Vamos lá para o próximo. Análise de um canhão. O diagrama esquemático de um canhão de grande porte é mostrado a seguir. Vou mostrar ele aqui para vocês. Esse aqui é o nosso canhão, sistema de 1 grau de liberdade. Quando a arma é disparada, gases sobre alta pressão aceleram um projétil no interior do cano até uma velocidade muito alta. A força de reação empurra o cano do canhão no sentido contrário do projétil. Quer dizer que o nosso canhão vai ter um recuo. Visto que é desejável que o canhão volte à posição de repouso no menor tempo possível sem oscilação, ele é forçado a fazer uma translação para trás com um sistema de mola amortecedor criticamente amortecido, denominado mecanismo de recuo. Em um caso particular, o cano do canhão e o mecanismo de recuo têm massa de 500 kg, uma mola de recuo de rigidez de 10.000 Nm, e o recuo do canhão após o disparo é de 0,4 metros. Determine o coeficiente de amortecimento crítico do amortecedor. Vamos ver qual que é o amortecimento que a gente vai utilizar com isso. A velocidade inicial de recuo do canhão e o tempo que leva o canhão até retornar à posição de 0,1 metros. Essa atividade aqui eu estou falando com vocês, eu vou deixar de desafio para vocês darem uma olhada no livro, que em outra aula eu volto corrigindo. Só que agora eu vou realmente fazer um outro exercício com vocês. Esse aqui é um exercício um pouquinho mais complicado que eu vou deixar para vocês para depois. Como que é o sistema que a gente vai utilizar aqui para a gente resolver esse exercício? É um sistema de 1 grau de liberdade, tem uma certa mola. Com essa mola, nós temos as condições iniciais, qual que é a posição inicial, qual que é a velocidade. E, a partir desses dados, nós conseguimos encontrar uma resposta e isolar o nosso tempo. Isolando o nosso tempo, a gente determina qual o tempo que vai demorar para isso aqui vir para o repouso, ou o tempo para ela sair da posição lá de 0,4 metros até 0. Tem como fazer isso tudo. Esse é o princípio. Mas depois eu falo isso com vocês. Vamos no mais fácil primeiro. Essa aqui, vamos lá. A perna humana tem uma frequência natural medida de aproximadamente 20 Hz. Quando está na sua posição rígida do joelho trabalho na direção longitudinal.
isto é, ao longo do comprimento do osso, com um fator de amortecimento de 0,224. Calcule a resposta da ponta do osso da perna para uma velocidade inicial de 0,6 metros por segundo e deslocamento inicial zero. O que eu estou te dando aqui, gente? Ó, V0, 0,6 é velocidade inicial, condição inicial. E deslocamento inicial é zero, x0 é zero. Isto corresponderia à vibração provocada ao saltar com os joelhos travados a partir de uma altura de 18 milímetros. Trace a resposta. Por último, desprezando o amortecimento, calcule a aceleração máxima experimentada pela peça. Quer dizer que eu estou falando, depois que você pegar a resposta amortecida, despreze o amortecimento para a gente calcular qual que é a aceleração máxima, que é o x, duas linhas, max. Se vocês lembram, como que a gente acha isso? Se não me engano, menos ômega n quadrado. Então, menos ômega n quadrado vezes a amplitude. Essa é a nossa forma de calcular a aceleração máxima que eu fiz em outro exercício. Agora, deixa eu apresentar o exercício para vocês. Ok, bora para esse nosso exemplo. Exemplo de uma perna humana que tem uma certa frequência natural de 20 Hz. E foi dado para a gente o fator de amortecimento, algumas condições iniciais, e queremos saber qual que é a aceleração máxima que essa perna vai ter. Inicialmente, para a gente trabalhar com isso, é um sistema de um grau de liberdade. Nós já sabemos que estamos trabalhando com esse tipo de sistema. Agora, a gente vai ter que começar pela frequência natural. Foi dado para a gente em Hertz. Então, só fazendo uma transformação dessa frequência natural. Nossa fórmula para a frequência natural é pegar a minha frequência em Hertz vezes 2π. Para isso, eu vou pegar aqui o meu valor de 20 Hz vezes 2π, para a gente encontrar nosso valor em radianos por segundo. A gente vai ter 125,6. Ok, primeira transformação foi feita. Agora a gente vai calcular a frequência natural amortecida. Se vocês lembrarem qual vai ser a fórmula, frequência natural ômega d vai ser o ômega n raiz de 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado. Substituindo nossos dados aí, nós achamos aqui os 125,6 vezes a raiz de 1 menos. O que o exercício nos deu foi que o fator de amortecimento era de 0,224. Aqui é o quadrado. Fazendo essa conta.
gente acha um valor de 122,47 radianos por segundo. Então, vocês vejam que a gente abaixou um pouquinho nossa frequência, como já era esperado, com a frequência amortecida. Agora, a gente precisa encontrar nossa expressão para a resposta. E se vocês lembram bem, eu vou escrever aqui nossa resposta. Ela tem o seguinte formato. Nosso x de t vai ser uma amplitude x0 vezes exponencial de menos fator de amortecimento ômega nt. Isso tudo vezes o seno de ômega d t mais zero. Isso aí é nosso formato. Para isso, a gente tem que encontrar esses dois valores, tanto do x0 como do φ0. Queremos encontrar isso aqui, que é a amplitude, isso aqui que é o nosso ângulo de face. Então, inicialmente, a amplitude é o nosso x0, que é igual a x. Vocês lembram que a amplitude é igual para os dois casos, tanto no seno quanto no cosseno. Posso utilizar aqui minha fórmula de... É grande, mas eu vou escrever ela aqui para vocês. Vai ser uma raiz x0 ao quadrado vezes ômega n quadrado mais x' ao quadrado mais 2x0 vezes x0 fator de amortecimento vezes ômega n. Tudo dividido por ômega d. Beleza. Temos esses valores aí, vamos substituir para a gente calcular. X0 vai ser... O que foi passado para a gente aqui no nosso exercício? Foi passado lá para a gente que é uma velocidade inicial de... Deixa eu ver o quanto... Uma velocidade inicial de 0,6. Isso aqui vai ser zero, porque posição inicial, a gente vai pegar a posição inicial zero. Beleza, vamos lá. Posição inicial zero, vezes ômega n, que é 125,6, 0 ao quadrado, 5 ao quadrado, mais nossa velocidade inicial ao quadrado, 0,6 ao quadrado. Mais 2 vezes 0 vezes a nossa velocidade, 0,6, vezes o nosso fator de amortecimento, 224, vezes o ômega n, que é o 125,6. Então, vocês veem aqui que muita coisa dá zero. Ômega d dá 122,47. Ok, então nós temos aí bastante coisa que dá zero. Aqui tinha dado um problema, eu tive que desligar o celular, deixa eu pegar outro vídeo agora. Continuando aqui, tive um problema, fazendo essa conta aí, eu fiz essa conta e deu 0,0049 metros.
o nosso valor da amplitude x0, para a gente colocar aqui. E agora, calculando o ângulo de fase, vamos ver, lembrando aí para vocês qual que é a nossa fórmula para o ângulo de fase. É tangente, arctangente de uma expressão, no caso é x0 ômega n, menos h ao quadrado. O que significa isso, gente? Ômega n vezes isso é ômega b. x0 mais fator de amortecimento, ômega n, x0. Então, essa aqui é a nossa expressão. Montando ela, vai dar arctangente de 0 a 0. Então, tudo vai ser 0 aqui. A gente já começou multiplicando por 0, mas tudo vai ser 0. Eu já poderia ter colocado o valor direto, né, do nosso ômega b, que é 122,47. Então, 0 vezes isso. 0,6 mais 0,224 vezes 125,6 vezes 0. Então, isso aqui tudo dá 0. Se a gente fizer tangente de 0, só você ir lá na calculadora, tem a opção para você fazer esse arco tangente. Arco tangente de 0 a 0. Quer dizer que a gente acha que esse ângulo é 0. Nossa resposta vai ter o seguinte formato. Eu vou pegar a minha resposta aqui e colocar aqui. A minha expressão vai ser x de t é igual à minha amplitude, que nós calculamos, 0,0049 vezes exponencial dessa multiplicação, exponencial de... Já fazer essa conta aqui direto. O que eu estou multiplicando? 0,224 vezes o 125,6. A gente vai ter menos 28,15. 14 aqui, né? Depois, multiplicamos pelo seno de ômega d. Nós vimos que é 122,47 vezes o t, mais o nosso ângulo de fase, que é 0. Essa aqui é a nossa resposta para o nosso problema. Só que a gente ainda tem que encontrar qual vai ser a nossa aceleração máxima. E para a gente encontrar uma aceleração máxima, a gente vai recorrer ao nosso caso não amortecido. Nosso caso não amortecido foi aquele que a gente já viu antes, com aquelas outras equações. E as expressões que a gente utilizava lá, por exemplo, era A cosseno de ômega nt mais φ, ou menos φ. Isso que a gente quer determinar agora, porque vocês lembram que a gente consegue a aceleração máxima com ômega n ao quadrado vezes amplitude. Para isso, considerando casos sem amortecimento, vamos calcular a amplitude nesse caso. Se vocês lembram bem, a amplitude
seria posição inicial ao quadrado, mais velocidade sobre ômega n, tudo aqui ao quadrado também. Então, substituindo os nossos dados aí, o que a gente tem? Eu vou ter o seguinte, x0 é 0. 0 quadrado mais 0,6 sobre o ômega n, que eu ainda não vou colocar aqui não, ao quadrado. Então, vai sobrar só isso aqui. O que a gente vai fazer? Cancela esse quadrado com essa raiz. No final das contas, a gente vai ter A é igual a 0,6 sobre o ômega n. Eu não substituí o ômega n aqui só porque eu quero cancelar ele na minha expressão da aceleração. A gente já fez um exercício com aceleração máxima. Com aceleração máxima vai ser Xmax é o módulo de menos ômega n ao quadrado vezes amplitude. Fizemos isso no outro exercício. Por isso que eu deixei o ômega n aqui, para multiplicar os dois. No caso, então, meu resultado em módulo vai ficar ômega n quadrado vezes 0,6 dividido por ômega n. Ou seja, cancelando aqui o 2 com ômega n de baixo, dá 125,6 vezes 0,6. Dá 75,36 metros por segundo ao quadrado. A gente está dando aceleração. Isso aqui é uma das nossas respostas. Eu poderia também colocar em termos de aceleração da gravidade, falar quantos Gs de aceleração está tendo. Então, em relação à gravidade, eu vou simplesmente dividir esse valor pela minha gravidade. Então, vai ser o meu x max dividido pela gravidade. 75,86 dividido por 9,81. A gente vai ter 7,68. 7,68 G. Aqui nossa aceleração da perna nesse problema. Então, esse aí foi o exercício. Se alguém precisar terminar de copiar, ou se quiser tirar um print, antes de eu tirar as fotos e mandar para vocês os PDFs. De onde que eu tiro esses exercícios? Eu tiro isso do livro do Hall, também dos livros que estão disponíveis lá para a gente na biblioteca virtual. Tem uns 4 ou 5 livros disponíveis na biblioteca virtual. Eu pego o material deles todos, mas principalmente lá do Hall, do livro do Singer e Surral. Ok, fizemos esse exercício. Em suma, é só aplicar as fórmulas, a gente não tem que interpretar tanta coisa. Eu mostrei para vocês a minha interpretação, mas se no final das contas quiser só jogar na fórmula, dá, da mesma forma. Deixa eu ver. O 3 eu fiz esse.
Agora vamos para esse aqui. Coloquei na ordem errada. Determine a resposta de um acelerômetro de 1 kg, que é regido pela equação do movimento mostrada abaixo, se ela tiver uma velocidade inicial de 30 metros por segundo e um deslocamento inicial de 0 metros, qual que é o valor do deslocamento também em 1 microsegundo. Essa aqui é a minha equação do movimento. A partir dela eu vou extrair os meus dados para que a gente consiga resolver o exercício. Ok, bora para esse exercício aí do nosso do acelerômetro, em que foi dado para a gente a equação diferencial da resposta. Escrevendo essa equação aqui, vai ser 4,6 vezes 10 a menos 2, 12, desculpa, 10 a menos 12 x, duas linhas, que isso aqui é a nossa aceleração, mais 4,93 vezes 10 a menos 7, x mais 0,380 vezes x, tudo igual a zero. Isso aqui é a nossa equação característica. A partir dela, nós vamos pegar outras informações relevantes para o nosso sistema. Nós pegamos lá do exercício que a velocidade inicial era 30 metros por segundo, o deslocamento inicial era zero, então essas são nossas condições iniciais. E quero saber qual que vai ser tanto a resposta quanto o deslocamento em 1 microsegundo. Para isso, eu vou ter que deixar a minha equação da minha fórmula tradicional. Qual que é a fórmula tradicional? Que vai ser m, x duas linhas, mais c, x mais kx é igual a zero. Então, eu vou associar esses termos. Mas, como eu dei no exercício, nossa massa é de 1 kg. Como que a gente faz isso aqui virar uma massa de 1 kg para a gente ter essas outras propriedades? Para que a gente consiga fazer isso, é simplesmente dividir toda a minha equação, então eu vou dividir esse lado da equação por 4,6 vezes 10 a menos 12, e toda essa equação aqui, ó, tudo isso aqui, eu vou dividir também por 4,6 vezes 10 a menos 12. Para então, esse meu termo aqui ficar igual a 1, aí eu sei que eu vou ter esse formato de equação, que vai me dar as informações da constante de amortecimento e também da constante de mola do meu problema. Fazendo essa divisão, então 4,6 dividido por 4,6 dá 1. No caso aqui, vai dar x duas linhas, mas agora fazendo essas outras contas, vai dar aqui um valor de 1,07 vezes 10 a quinta vezes x', depois mais, vou pegar o 0,380, dividir pelo 4,6 vezes 10 a menos 12, então aqui a gente vai ter um valor de 8,26 vezes 10 a 10x, isso igual a zero. Então, essa aqui é a nossa equação que a gente consegue extrair os nossos dados. A equação característica vai ser a partir disso. Quer dizer que eu sei que o que está multiplicando aqui é a massa, no caso é 1. Isso aqui vai ser o meu C, e isso aqui vai ser o meu K. Beleza. Com isso, a gente vai calcular a nossa frequência natural.
mundo já sabe, frequência natural é ômega n, raiz de K sobre M. Substituindo os nossos dados, aqui é o K, é o 8,26 vezes 10 a 10, dividido por 1, que é a massa. Estou fazendo... Ok, beleza, isso aí. A gente vai ter o valor de 2,87 vezes 10 a quinta radianos por segundo. Isso aqui é nossa frequência natural. Agora, a gente vai encontrar a nossa razão de amortecimento, ou fator de amortecimento. A gente tem algumas fórmulas para o nosso fator de amortecimento. A gente pode utilizar alguma dessas fórmulas para a gente utilizar isso. Vou pegar aqui alguma que seja mais interessante. Pode ser sobre o ser crítico. Ok, beleza. A gente pode utilizar o C sobre o C crítico. E se a gente lembrar também qual que vai ser a fórmula do C crítico, a gente consegue encontrar isso, que é 2N ômega N. Nosso C nós temos no exercício. O C crítico vai ser 2N ômega N. Isso aqui nós pegamos, beleza, está aqui 1,07 vezes 10 a quinta, dividido por 2 vezes a massa, vezes ômega N, que é 2,87 vezes 10 a quinta. Beleza, fazendo essa conta aí. Beleza. Fazendo a conta, deu um valor de 0,186. Com isso, a gente vai partir para a nossa resposta. Sabemos que para a resposta vamos precisar também da frequência natural amortecida. É o ômega D. E a gente lembrar, vai ser uma razão com ômega N. A gente vai colocar o ômega N vezes alguma coisa. Ômega N menos fator de amortecimento quadrado. O nosso ômega N aqui, 2,87 vezes 10 a quinta, vezes raiz de menos 0,186. Opa. Calculando isso aí.
E a gente tem um valor de 2,82 vezes 10 à quinta. Beleza, então isso aí agora a gente consegue começar a montar nossa expressão da resposta. Tem o mesmo formato que nós já tínhamos visto antes no outro exercício, que é o x de t igual a x0 exponencial de menos t vezes seno de ômega d t mais φ0. Para isso, nós temos que calcular tanto um ponto quanto o outro aqui. No caso, a gente tem que calcular o x0 e o φ0. Vocês lembram lá a nossa amplitude? Eu vou colocar aqui amplitude e ângulo de fase. X0 vai ser aquela raiz enorme. X0 quadrado, ômega n quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 2x0 vezes isso tudo dividido por ômega d. Vamos calcular isso aí. O exercício deu para a gente a posição inicial é 0. Nossa frequência natural está aqui, 2,87. Mais nossa velocidade inicial, que era de 30 metros por segundo, que vai dar 30 ao quadrado, mais 2 vezes 0 vezes 30, vezes 0,186, vezes o 2,87 vezes 10 aqui. Que é toda a expressão dividida por 2,82 vezes 10 aqui. Isso aqui tudo vai virar zero, e isso aqui tudo vai virar zero. Vai sobrar simplesmente 30 ao quadrado na raiz. Então, a gente vai cortar esse quadrado com essa raiz. Vai sobrar 30 sobre isso aqui. O nosso x0. E eu vou escrever como já o resultado final disso aqui. Vou calcular. É o 30 sobre 2,82 vezes 10 aqui. Vai dar 1,04 vezes 10 a menos 4. Beleza. Com isso, a gente parte lá para o nosso φ0. Tangente menos 1, 0. Errei aqui. Peguei da outra expressão, vai ser x0 ômega n, raiz de menos isso. Isso aqui tudo vai dar 0. x0 mais daí
substituir os dados aí. 0 vezes 2,87 vezes 10 à quinta. Aqui eu esqueci de novo de colocar o valor direto, mas deixa quieto. Vai ser 30 mais 0,186 vezes o ômega n. Vezes 0. Então, isso aqui tudo vai dar 0, tangente, arco tangente de 0 é 0. Com isso, a gente escreve nossa resposta. Primeira letra, letra A, aqui. Vai ser x de t é igual a x0, 1,04 vezes 10 a menos 4, vezes exponencial desse resultado, que a gente vai fazer multiplicação de 0,186 vezes 2,87 vezes 10 à quinta. Vai dar um valor que... Vamos ver se eu fiz certo. Vou fazer de novo. 1,186 menos 5,36. Tinha digitado alguma coisa errada, eles são menos 5,36 vezes 10 a quarta tempo vezes o seno de ômega d, 2,82 vezes 10 à quinta t. E é isso, porque a gente não tem um ângulo de fase a 0. Letra A é a nossa resposta. E agora a letra B é simplesmente eu pegar essa expressão e substituir com o tempo de... Deixa eu ver quantos... 1 microsegundo. 1 vezes 10 a menos 6. Letra B. É o x de 1 vezes 10 a menos 6. Vai ser igual a 1,04. Deixa eu mostrar aqui. Vezes 10 a menos 4. Vezes 0. Vezes a quarta. Vezes 10 a menos 6. Porque a gente está substituindo o tempo por isso. Vezes seno 2,82 vezes 10 a quinta vezes 10 a menos 6. Agora é só a gente achar esse valor. Só confirmar aqui. Esse aqui eu já tinha feito antes. 3,07 vezes 10 a menos 5 metros. A gente sabe, então, qual é a expressão que rege o movimento do meu sistema e qual que vai ser a posição do meu sistema nesse tempo aqui de 1 microsegundo. Então, nós temos aqui as duas respostas do exercício. Quem precisar terminar de copiar, quem precisar tirar um print. Qualquer dúvida vocês podem falar também.
Vou passar para vocês fazerem exercício em casa. Para ver se treina um pouquinho. Deixa eu ver qual que é o tamanho do próximo. Beleza, agora bora. O outro é mais curto, dá pra gente fazer. Legal. Ok, vamos fazer mais um exercício. Esse aqui é simples. Determine o deslocamento, a velocidade, a aceleração de um sistema massa-mola de ômega n 10 radianos por segundo, é a frequência natural. As condições iniciais, essa aqui é a posição inicial, essa aqui é a velocidade inicial. Desenhe o gráfico em relação de 0 a 5 segundos, tanto para a posição, quanto para a velocidade, quanto para a aceleração. Então, notem aqui que esse é um sistema não amortecido. Estou voltando lá naquela outra matéria, para a gente fazer essa lembrança. Depois eu vou mostrar para vocês como é que resolve, como é que plota esses gráficos no MATLAB. Para fazer esse exercício do exemplo 4, a gente vai voltar lá para a nossa matéria passada, onde que a gente não tinha um sistema amortecido, só para que a gente consiga plotar todas as respostas, para a gente ver a diferença entre cada uma delas. Beleza, foi dados aí para a gente. Sistema de 1 grau de liberdade, tem uma frequência natural, 10 radianos por segundo. Temos as condições iniciais, que é o x0, a posição inicial de 0,05 metros, e a velocidade inicial de 1 metro por segundo. Querendo saber o gráfico de x, x' e x duas linhas de 0 a 5 segundos para cada um dessas respostas que a gente vai ter. Beleza. Primeira coisa, vamos resolver a nossa resposta quanto ao deslocamento. Depois do deslocamento, a gente pode definir todas as outras respostas. Beleza. Vamos assumir uma resposta do tipo x de t. X de t. Que nós temos tanto uma soma de cosseno e seno, para que a gente tenha isso. Lembrando aí qual que vai ser a nossa equação para isso, temos, deixa eu pegar aqui, A1 cosseno de ômega nt mais A2 seno de ômega nt. A1 e A2 são constantes, que a gente determina. E se por um acaso a gente já tiver os valores, a gente pode até substituir. Porque, por exemplo, eu sei que qual vai ser o meu valor de x de 0. Se eu fizer aqui, ó, x de 0 é igual a 0,05 metros. Que é igual isso tudo aqui. Então, A1 vezes cosseno de 0, porque o tempo é 0, mais A2 seno de 0. Isso aqui é 0, isso aqui é 1, então sobra aqui o A1, o x0 é igual a 0,05, é igual ao A1. Ou se a gente quisesse colocar em termos sem os nossos números, seria A1 igual a x0. Agora, no caso da gente fazer o contrário,
Se eu derivar essa equação, colocando x' de t, o que nós teríamos? Temos aqui a derivada do cosseno a menos seno, então, menos ômega n a 1 seno de ômega nt, derivada do seno ao cosseno, então, mais ômega n a 2 cosseno de ômega nt. Colocando nossa condição inicial de velocidade aqui. Nós sabemos que a velocidade inicial no tempo zero é 1 metro por segundo. Então, vou substituir esses dados. Menos ômega n a 1 seno de zero, mais ômega n a 2 cosseno de zero. O que a gente vai sobrar? Seno de zero, isso aqui vai ser zero. Cosseno de zero, isso aqui vai ser 1. A gente sobra apenas com essa parte aqui. Vamos dar uma olhada. O nosso x0' seria igual a 2 ômega n. Ou se eu, por um acaso, quiser colocar em outros termos também, não tem problema. Se eu quiser colocar isolando meu A2 vai ser x0 sobre ômega n. Ou, colocando os meus valores aqui do exercício, né? Sobre o ômega n, que é 10. Que dá um valor de 0,1. Achamos tanto o valor de A1 como o valor de A2. Com isso a gente já consegue escrever nossa resposta. A resposta do exercício, então, era simples. Escrevendo a resposta. X de t para a posição inicialmente. Nós vamos substituir aqui no A1 por 0,05. Cosseno de 10t mais o A2, que é 0,1, seno 10t. Isso aqui é a posição. Para que a gente consiga a velocidade, a gente deriva. Mas nós já fizemos essa derivação, ela está aqui. É só a gente substituir os valores nessa equação. X' de t vai ser menos ômega n, menos 10, vezes o A1, 0,05, vezes seno de 10t, depois mais 10, vezes o A2, que é 0,1, vezes o cosseno de 10t. Isso aqui é a nossa expressão. Só simplificando, fazendo essas continhas, 10 vezes isso dá velocidade. Por fim, queremos a da aceleração, derivando mais uma vez, então, derivada do seno ao cosseno, x duas linhas de t, já colocando aqui, eu posso colocar nos termos inicialmente, se eu derivar essa equação aqui novamente, deixa eu fazer isso aqui, ó. Vai ser menos ômega n ao quadrado, A1, no caso,
caso, cosseno de ômega np. Depois, a gente vai derivar isso com derivada do cosseno menos seno, menos ômega n quadrado A2 seno de ômega np. Beleza, temos esses dados. Vamos lá. Olha só, substituo. Cosseno de 10p menos o 10 quadrado vezes o 0,1 seno de 10p. Isso aqui é a nossa expressão. Resolvendo apenas isso aqui, ó, 100 vezes isso, vai dar 5. 10 seno de 10p. Então, beleza. Isso aí é nossas 3 expressões. Tive que adiantar um pouquinho aqui o vídeo, porque começaram a cortar a grama bem em frente à minha casa. Aí tava um barulhão. Isso aqui é as 3 expressões, tanto para posição, quanto para velocidade e aceleração. Agora que vem a nossa análise, nós temos que plotar essas curvas para que a gente consiga ver qual que vai ser o comportamento desse nosso sistema. No caso aqui, então, eu quero plotar as 3. Cada uma das 3 aqui vai ter um formato diferente. Para isso, você pode utilizar diversos softwares, tipo o MATLAB, o Scilab, o Excel, que é o mais comum, e qualquer um desses aí vai te atender. Para isso, eu utilizei aqui o MATLAB. Eu vou mostrar aqui para vocês como que eu fiz no MATLAB. Tenho aqui já o meu programinha pronto. Deixa eu ver se está muito ruim para de ler. Aqui, acho que agora vai. Temos aqui, se eu soubesse que tinha essa opção antes, esse programinha que eu estou usando agora, eu tinha usado já faz muito tempo. Tenho um programa do exercício de vibrações, que eu criei lá no editor do MATLAB. Então, vocês me respondam aí, vocês já tiveram alguma matéria de programação? Ou não? Respondam aí, ó. Já tive. Só que foi na outra faculdade, não aqui no Unipam. E vocês aqui, vocês já tiveram? Em qual linguagem? C, C++? Beleza. Mas toda linguagem tem lá suas similaridades. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que funciona na linguagem do MATLAB. Como que é? Eu vou criar um loop de for. O for vai ser, enquanto isso aqui acontecer, eu vou fazer o que está aqui dentro. Então, eu estou falando aqui, ó. Eu vou criar uma variável que vai de 1 até 1001. Esse de 1 até 1001, ele vai de 1 em 1. Já que eu não especifiquei, ele vai de 1 em 1. Agora eu vou criar a variável do tempo. Criando a variável do tempo, eu vou fazer aqui, ó, o seguinte. Eu vou sair de 0, do tempo 0. Então, notem aqui, ó. Primeiro número é 1. Então, se eu colocar, substituir o i por 1, vai ser 1 menos 1 é 0. Então, nosso tempo inicial é 0. E qual que é o tempo final? Vai ser 1001 menos 1. Beleza, dá 1000. 1000 vezes 5 dá 5.000. Dividido por isso, dá o nosso 5 segundos. Então, para a gente fazer mais segundos, era só alterar esse valor aqui. Aí, o que eu estou fazendo? Estou escrevendo as minhas expressões para posição, para velocidade e para aceleração. Simplesmente escrevi elas. Então, x de i, porque está dependendo de calcular para cada um desses pontos, a gente que tem que fazer calcular para todos esses pontos. Notem aqui, ó, no MATLAB é sempre ponto que a gente vai colocar. Tem que colocar um ponto e vírgula no final. Hoje eu apanhei disso porque eu fui relembrar como é que mexia no MATLAB.
E eu estava muito acostumado com Python, que você não precisa colocar esse ponto e vírgula. Aí depois eu fui vendo aí meus errinhos de digitação. Aí nós descrevemos aqui também a velocidade, que eu estou escrevendo como dx, e a aceleração ddx. Escrevi aquelas expressões que nós tínhamos, sem tirar nem pôr. Depois disso eu vou encerrar o meu loop, porque eu calculei todos esses pontos. Estou colocando um end aqui. Aí eu vou plotar isso num gráfico. Inicialmente, no primeiro gráfico, eu vou plotar o tempo e a variável x. Então, eu tenho a minha posição. Aí eu cliquei aqui, ó, apertei, escrevi hold on, é para você manter esse gráfico na tela. Então, mantive esse gráfico na tela, vou plotar o gráfico de t dx, ou seja, o da velocidade, e o que significa esses dois tracinhos aqui? É o formato da minha linha. Eu quero que minha linha seja tracejada. Aí eu apertei, escrevi o hold on de novo, para que segure no gráfico isso, e coloquei o plot t ddx, quer dizer, eu plotei a aceleração. Plotando a aceleração, só que eu vou colocar em pontos, por isso que eu coloquei esses dois pontos. X-label é o que vai estar escrito no eixo X, e Y-label o que vai estar escrito no eixo Y. Então, no X é o tempo, no Y é o nosso sinal X de t, dx de t e ddx de t. E o título do meu gráfico eu coloquei aqui, ó, só uma legenda falando que a linha sólida vai ser a posição, a linha tracejada vai ser a velocidade e a linha pontilhada vai ser a aceleração. Agora, deixa eu mostrar para vocês isso funcionando. Aqui, rodou. Essa aqui é a nossa resposta. Então, notem, olha aqui, gente. Eu tenho a primeira resposta, a segunda resposta e a terceira resposta. Uma é a posição, outra é a velocidade e outra é a aceleração. Vejam que elas estão variando, todas elas, porque é um sistema oscilatório sem dissipação de energia. Então, por isso, elas vão oscilar para sempre. E cada um oscila com uma frequência, oscila com um valor de amplitude que nós calculamos a partir daquelas equações. Então, temos esses dados. Isso aqui é muito útil para a gente trabalhar com ferramentas matemáticas, esse MATLAB, ou qualquer outro problema relacionado a outras coisas também. Por exemplo, dá para a gente trabalhar com sistemas de controle, com dinâmica veicular, com dinâmica multicorpos, que no caso é aquela dinâmica de máquinas que vocês fizeram comigo. Então, temos muitas opções aí para serem feitas. E se você gostar, dá para trabalhar no TCC, fazer algumas coisas assim. Tem muita coisa interessante para fazer no MATLAB. Então é isso, gente. Essa aula aqui, nossa, vai ficar por aqui. Vou mostrar aqui para vocês. É esse o exercício que eu vou passar. Vocês vão ter que ir para o Excel ou para o MATLAB ou para outro programa plotar os gráficos. É bem simples, não tem nada demais. Vocês simplesmente vão calcular o caso não amortecido para isso aqui, que nós já fizemos, o caso amortecido. Então, vocês vão plotar os dois no gráfico. E é isso. Deixa eu encerrar essa gravação aqui e daqui 10 minutos a gente volta com a nossa aula.